Indicado para o Banco Central, Ilan Goldfein será sabatinado daqui a pouco na Comissão de Assuntos Econômicos. Ministro Gilberto Kassab também vem ao Senado explicar a fusão dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e de Comunicações. E medida provisória que reduz o imposto de renda retido em remessas para o exterior pode ser votada hoje na comissão mista. Esses são os destaques desta terça-feira no Senado. Bom dia. O economista Ilan Goldfein, indicado pelo presidente interino Michel Temer para presidir o Banco Central, será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos daqui a pouco, às 10 horas. Ilan Goldfein é economista com experiência tanto na área acadêmica quanto nos setores público e privado. Fez doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi professor de economia da Universidade Católica do Rio de Janeiro e exerceu o cargo de diretor de política econômica do Banco Central entre os anos 2000 e 2003. A mais recente atuação foi como economista-chefe do Itaú Unibanco. É um nome indiscutivelmente credenciado para exercer essa função. O importante é que a coordenação da política macroeconômica leve em conta a necessidade de que a política fiscal e a política monetária tenham uma estreita coordenação. Então, eu acho que esse é o desafio. Nós exigimos, na saída dos presidentes do Banco Central, a quarentena, e não está se exigindo nenhuma quarentena de entrada. Ou seja, nós vamos ter um banqueiro tomando conta do Banco Central. Eu acho que isso não é positivo para a economia brasileira, nem para o nosso sistema financeiro. A sabatina de autoridades é uma atribuição histórica do Senado desde a Constituição de 1891. Entenda como essa escolha acontece em vídeo produzido pela Agência Senado. Nós vamos começar do dia apreciando a indicação do senhor Oswaldo Beato Júnior para exercer o cargo de embaixador na Ucrânia. Os senadores começaram a analisar a indicação do ministro Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. A indicação do senhor Aurélio César Nogueira Amaral recebeu 16 votos sim, 2 votos não. O presidente da República indica esse nome, ele é submetido à sabatina do Senado Federal e somente com essa aprovação é que esse ato de indicação se torna válido. A sabatina foi um instituto estabelecido inicialmente na Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 e a sua inspiração veio do livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, no qual era defendido que somente o poder é capaz de frear o poder. No Brasil, a partir da Constituição Republicana de 1891, nós incorporamos no nosso ordenamento constitucional essa teoria de freios e contrapesos, na qual um poder, e especialmente o legislativo, nesse caso representado pelo Senado Federal, possui competência de controlar os atos de outro poder. O Instituto da Votação Secreta, ele geralmente é previsto na Constituição Federal a fim de resguardar o livre exercício do mandato parlamentar, ou seja, para que o parlamentar ele não seja alvo de possíveis retaliações por parte do Poder Executivo em razão de seu voto ser num sentido ou outro. Se o Senado Federal rejeitar esse nome, o presidente da República vai ter que indicar um outro nome e submetê-lo novamente à decisão do Senado Federal. Houve um caso emblemático que foi o do médico Barata Ribeiro, que foi indicado para compor o Supremo Tribunal Federal e teve o seu nome rejeitado. Nessa época, a sabatina era feita posteriormente à assunção do cargo. Então, Barata Ribeiro foi investido no cargo de ministro do STF e com a rejeição do seu nome, ele teve que ser exonerado desse cargo. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, é esperado na Comissão de Ciência e Tecnologia nesta terça-feira. Em audiência pública, ele vai explicar a fusão dos ministérios e as prioridades da nova pasta. Comunicações junto à ciência, tecnologia e inovação. A mudança trazida pelo governo interino de Michel Temer pretende reduzir custos, enxugar a máquina pública, numa palavra, economizar. Para alguns senadores, a intenção pode até ser boa, mas a medida em si não foi acertada. Você pode até dizer que uma parte do que estava na ciência e tecnologia poderia ir para as comunicações. A parte que cuida, por exemplo, de TI, tecnologia da informação, que tem ainda uma parte expressiva no Ministério da Ciência e Tecnologia, isso poderia ir para lá. Ou talvez até se o Ministério da Ciência e Tecnologia fosse para a educação e você juntasse lá as universidades, você poderia dizer até que é uma coisa correta. Agora, juntar comunicação, radiodifusão com pesquisa,
Isso é muita radioconfusão. Com esta redução de potencial do Ministério, haverá um prejuízo natural. Então nós vamos perguntar ao ministro por que esta fusão e que atenção o ministro vai dar à ciência e tecnologia. Claro que o Brasil precisa ter uma modificação na sua estrutura de governo do Estado brasileiro, mas não é piorando que nós vamos levar o Brasil para frente. Ciência, tecnologia e inovação é o que pode estabelecer se um país está ou não no século XXI. Outro assunto que deve entrar no debate com o ministro Kassab é a distribuição dos recursos dos fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil conta com 16 fundos setoriais, criados em 1999 para financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A distribuição desses recursos vem recebendo críticas. São aquelas verbas recolhidas de empresas e que avultaram a 21 bilhões, eu repito, 21 bilhões de reais nos últimos 5 anos, e onde apenas 13% foram direcionadas para a pesquisa científica e tecnológica. Nós queremos saber para onde foram os outros 87, o que fizeram. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A proibição de classificar despesas pessoais da Presidência da República e despesas do governo feitas por meio do cartão de pagamento como sigilosas está prevista em projeto na pauta da Comissão de Transparência e Governança Pública. Incluir a inovação como conteúdo dos currículos do ensino fundamental é previsto em projeto na pauta da Comissão de Educação. E daqui a pouco, às 9h30 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente realiza a reunião deliberativa. 14 itens estão na pauta, entre eles o reaproveitamento das águas em novas construções e mudanças no Estatuto das Cidades. A proposta de alteração no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas pelos planos diretores. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal. Outro projeto em análise torna obrigatória a previsão de captação de água da chuva nos projetos de novas edificações residenciais, comerciais e industriais. A justificativa é a redução cada vez maior da oferta de água pelos sistemas convencionais de distribuição. O relatório da senadora Lídice da Mata propõe ainda os sistemas de reuso de águas cinzas como segunda alternativa no reaproveitamento da água. O programa Ecosenado mostrou um sistema dessa natureza adotado na reforma dos prédios de apartamentos da Câmara dos Deputados, em Brasília. Mesmo instalado, o sistema não pôde ser utilizado por falta de autorização. A ideia é reaproveitar a água que vem dos ralos e considerada chamada de água cinza, né? Justamente para que essa água possa ser reutilizada nos vasos sanitários dos apartamentos. E esse sistema chegou a ser instalado, porém a CAESB não autorizou a implantação do mesmo. A água viria dos apartamentos, do sistema de esgoto, viria para esse depósito de água aqui, o sistema de tratamento recondiciona a água e ela volta a ser utilizada nos vasos sanitários. Esses sistemas, eles promovem enormes reduções no consumo de água. Tá? Porém, a disponibilidade, willingness to pay, né, dos moradores, ou seja, quanto que o morador está disponível a pagar por um sistema, é curto. Então, não são todos os moradores que estão dispostos a estar investindo nesses sistemas, né? Isso indica que é necessário incentivos por parte do governo, tanto em normatização, regulamentação do uso não potável de água, como também incentivos fiscais para tentar incentivar a população, a sociedade em geral, em estar utilizando essas fontes alternativas de água, né? E está marcada para hoje à tarde a votação pela comissão mista da medida provisória 713. Ela reduz o imposto de renda retido em remessas de dinheiro para o exterior. A medida beneficia agências de turismo.
De janeiro a abril deste ano, os brasileiros gastaram 4 bilhões de dólares em viagens ao exterior. Parte desse valor é pago diretamente pelos viajantes, por meio de cartão de crédito, por exemplo. Nesse caso, está sujeito a cobrança de 6,38% de IOF. Quando o turista compra um pacote em uma agência, a tributação é um pouco diferente. Até o final do ano passado, o valor enviado ao exterior para pagar despesas pessoais era isento de imposto de renda retido na fonte. Só que no início de janeiro, a isenção acabou e esse dinheiro ficou sujeito a uma alíquota de 25%, o que gerou reclamação do setor. Uma medida provisória editada em março e que está em análise no Congresso diminuiu esse percentual para 6% até 31 de dezembro de 2019. Que é um percentual mais compatível, não vai com certeza criar grandes dificuldades nem para o brasileiro que quer ir ao exterior e muito menos para as agências de viagens que vivem exatamente desta intermediação do serviço de promoção do turismo internacional. Essas remessas serem tributadas em 25% seria a decretação da falência total do turismo brasileiro. O texto da medida provisória também deixa claro que o dinheiro enviado ao exterior para custear gastos com saúde e educação é isento do imposto de renda retido na fonte. O relatório do senador Dalírio Beber modifica a cobrança de imposto de renda também para as aposentadorias de brasileiros que moram em outro país. A lei atual determina que, independentemente do valor recebido, o aposentado ou pensionista pague 25% de imposto. O senador quer que a cobrança seja escalonada de acordo com a renda, variando de 0% a 27,5%, como acontece para quem mora no Brasil. A necessidade de correção é ainda mais premente se considerado que, segundo dados fornecidos pelo Ministério de Relações Exteriores, a maioria dos benefícios pagos no exterior no regime geral da Previdência, INSS, não seria sequer tributada se o beneficiário residisse no Brasil. A Comissão Senado do Futuro fez a terceira audiência pública do ciclo de palestras Tecnologia da Informação e o Processo Legislativo do Futuro. Os especialistas debateram os novos mecanismos de participação popular. Os participantes da audiência pública destacaram a importância do uso das novas tecnologias, principalmente da internet, para ampliar a participação popular no processo legislativo. Entre as possibilidades apontadas está de dar mais legitimidade ao trabalho dos parlamentares, à medida em que os aproximam dos cidadãos. Essa questão de tornar o parlamentar ser uma pessoa humana, que ela está ali discutindo, é uma barreira, está discutindo, e essa discussão ela requer ajustes no processo, ajustes nas ideias. Isso eu acho que é uma barreira que a gente precisa de criar, a gente precisa de romper, né? Que é dar esse empoderamento para o cidadão, mas também ter a participação do parlamentar, onde ele assuma, onde ele pode ajustar. É claro que o poder de decisão dos parlamentares é legitimado pelo voto. São eleitos, estão aqui para decidir em nome da sociedade. À medida que essa possibilidade de decisão, essa tomada de decisão, ela é mais aberta, ouvindo a sociedade de forma mais ampla e mais sistemática e de várias maneiras durante o exercício do mandato, você aumenta essa legitimação. Um dos desafios é capacitar e educar o cidadão para usar da melhor forma possível as ferramentas que são disponibilizadas, seja nas redes sociais ou nos portais, como o E-Cidadania do Senado e o E-Democracia da Câmara. Se não fizermos isso de forma urgente, arriscamos ter na internet mais um elemento gerador e multiplicador das assimetrias sociais existentes em nosso país, em vez de um veículo de transformação em prol de uma democracia mais rica, forte e vibrante. Veja agora o que é destaque no especial Cidadania do Jornal do Senado. A partir de 7 de julho será obrigatório usar farol nas estradas mesmo durante o dia. A multa para quem descumprir a nova lei é de R$ 85,13, além de 4 pontos na carteira de motorista, conforme explica o repórter Augusto Castro no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. O objetivo é aumentar a visibilidade dos automóveis para outros motoristas, para ciclistas e para pedestres. Com farol aceso,
um carro pode ser visto a até 3 km de distância. Sem a luz, essa visibilidade cai pela metade. Canadá, Finlândia, Suécia e Uruguai são alguns países onde já é obrigatório usar farol nas estradas durante o dia. Mas essas vantagens não são unanimidade. A reportagem apresenta senador, deputado e motorista de ônibus que defendem a medida, mas também mostra entrevista com um motorista de táxi e um consultor de transporte que consideram a novidade desnecessária. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet, senado.leg.br/jornal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, elogiou a decisão do presidente interino Michel Temer de suspender as nomeações para a diretoria e presidência das estatais e dos fundos de pensão até que a Câmara aprove 2 projetos que alteram as regras para essas nomeações, assim como normas para transparência e gerenciamento. Renan afirmou que a decisão é oportuna e que repõe os critérios técnicos para preenchimento de cargos estratégicos no país. O presidente do Senado lembrou ainda que os projetos mencionados por Temer constam da agência emergencial, elaborada com a colaboração de todos os líderes partidários. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.